hoje nós vamos falar algumas coisas que não estão escritas na Bíblia e que as pessoas, por falta de conhecimento, diz que está. E até não tem ciência do que ela não contém. No outro dia eu fiquei bobo de ver, tá, uma pessoa que se diz teóloga falar tanta besteira porque as pessoas estão com falta de conhecimento bíblico. Ela não lê a Bíblia, ela não estuda a Bíblia. Uma frase que eles usam muito, dizendo quem não vem pelo amor, vem pela dor, isso não está escrito na Bíblia. Deus, ele não obriga ninguém a estar do lado dele. Então, essa teoria não funciona dentro da Bíblia. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Certo? Então, isso não contém na Bíblia. E outras coisas também que não contém na Bíblia. Como, por exemplo, você sabia que não foi colocado só um par de animal dentro da arca? Alguns animais foi colocado sete pares de animais. Não foi colocado só dois. Alguns grupos de animais foi colocado dois e outros grupos foi colocado sete. Onde está escrito isso? Está lá no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 2, se não me engano, diz: de todos os animais levarás contigo 7 machos e suas fêmeas. Mas dos animais que não são limpos, 2 machos e 2 fêmeas. Todos os animais que eles consideravam como animais limpos, era para colocar 7 pares. E os animais que era considerado limpo, certo? Pelo pecado, que eles tinham aquela coisa de animal limpo, animal que servia para sacrifício, que não servia, tinha que colocar 2 só. Não é aquela historinha que você aprendeu da arca, dizendo que entrou 2 animais de cada arca, na arca, e não foi isso que aconteceu. Teve animais que foram colocados 7 pares de animal. Onde você vê isso? No livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 2. Então, essa teoria que foi colocado só 2 animais de cada, um par de animal de cada, macho e fêmea, isso não está correto dentro da tua Bíblia, certo? Mas, enfim, as pessoas levam isso como fosse uma verdade. Outro trecho também que as pessoas leem errado, que diz o seguinte: o dinheiro é a raiz de todo males. O dinheiro é a raiz de todo mal. Isso não está escrito na Bíblia dessa forma. Não está escrito, certo? Lá no livro de 1 Timóteo, certo? Capítulo 6, versículo 10, está escrito o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, não o dinheiro em si. Quando você pesa e coloca mais amor ao dinheiro do que outra coisa, tá? E dá até a tua vida pelo dinheiro, isso é um mal. Mas você trabalhar pelo dinheiro, gostar do dinheiro, o dinheiro te dá uma boa condições de vida, te dá um bom carro, uma boa situação de melhora, isso não te faz mal nenhum. Pelo contrário, isso é agradável aos olhos de Deus. Deus dá riqueza também. Ele dá lutas, mas também dá riqueza. Então, dizer que o dinheiro é a raiz de todos os males, isso não existe na Bíblia. Ele diz que o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Eu não tenho fé suficiente para ser curado. Por isso que você não foi curado, porque você não tem fé suficiente. Isso é uma frase errada. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar a Deus, não para ser curado. Deus cura quem Ele quiser. Se encontra Deus, mesmo não tendo milagre de cura e nem quando um milagre de cura não acontece. Deus dá a você a enfermidade. Ou seja, Deus não dá enfermidade a você. Deus dá a condições, às vezes, de você sobreviver à enfermidade. Mas não significa que ele vai sempre te curar. Não, se Deus te curar, é falta de fé. Isso é antibíblico. Porque nós temos um homem na Bíblia, que o apóstolo Paulo falou, certo? Tito, se não me engano, ele tinha constantes enfermidades. E Paulo mandou ele colocar um pouquinho de álcool, de vinho, tá? Na água, ou tomar um pouco de vinho, por causa das suas constantes enfermidades. Por que ele não foi curado? Por que Deus não quis curar ele? Então, nem sempre Deus quer curar as pessoas.
Mas se você não foi curado é porque você não teve fé. Isso é uma verdadeira heresia. Outra coisa também, Deus dá o fardo além daquilo que nós não podemos suportar. Deus não dá o fardo a uma pessoa além daquilo que a pessoa não pode suportar. Isso é um outro erro. Deus dá um fardo, às vezes, que tu não pode suportar. Ele te dá uma mão quando você precisa dele, mas caso contrário, às vezes ele te dá, certo? Na Bíblia está escrito o seguinte, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, Deus não vos venha sobre vós nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, a qual não deixa pelos quais sejais tentado acima do que podeis suportar ou resistir. Antes, com a tentação, dará o escape. Não é fardo, é tentação. Existe uma diferença muito forte. Fardo é os problemas, é as dificuldades da vida que às vezes te sufoca, que às vezes te pesa no dia a dia. Isso pode passar além da tua capacidade de sofrimento. Pode passar além da capacidade de sofrimento. Isso pode passar. Pode passar. Mas a tentação não. A tentação ele dá só que tu pode suportar. Eu fui tentado além das minhas possibilidades. Isso não existe. Mas agora, problemas você pode passar, seu fardo pode ser pesado além das tuas possibilidades de vida, certo? Então isso é mais uma falácia que nós vimos aí, certo? Nem todo mundo você pode ajudar. Existem pessoas que você não pode ajudar. Mas nós temos que amar todo mundo? Nem todo mundo. Há pessoas que Deus até proíbe de você ajudar, certo? Vamos ver uma coisa aqui interessante? No livro de Tito, capítulo 3, versículo 10, está escrito assim: ao homem faccioso, depois da primeira e a segunda admoestação, evite ele, afaste dele. Notais o que causa dissensão e escândalo nesse vosso meio, a esse nem saudeis. Existem pessoas que você tem que se afastar, você tem que deixar de lado, você tem que largar. Não, mas a falácia que as pessoas dizem que nós temos que amar todos sim, mas existem pessoas que você tem que deixar ela viver a vida, largar lá para lá, aquela do teu lado só vai te atrapalhar. Outra coisa, quer ver? No livro também de Tessalonicense, tá? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 14, diz: mas se alguém não obedecer a nossa palavra, para esta pessoa, notais e não tenhais relação com ele, para que ele se envergonhe. Ou seja, não tenha relação com ele, não queira saber dele. Ore por ele à distância, busque por ele à distância, mas não se junte. Não coloque ele no teu métier, no teu dia a dia, tentando ajudar, achando que você está ajudando, mas ele foi repreendido a primeira vez, foi repreendido a segunda vez, e, na verdade, ele não quer mudança, certo? Está passando um helicóptero aí, certo? Outra coisa também, dentro desse próprio assunto, no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 2, vamos deixar o helicóptero passar, diz também: quem anda na sua retidão teme ao Senhor, mas aquele perverso nos seus caminhos desprezai-o. Desprezai-o. Essa história que temos que amar todo mundo, que todo mundo tem que ser amado, que Deus ama todo mundo, você tem que amar sim. Você tem que querer ver o bem de todos, mas você tem que desprezar essas pessoas que fazem mal a você, que é tóxico a você. Ela vive a vida dela e você vive a sua. Mas o crente, ele acha que ele tem que amar todo mundo, botar todo mundo dentro da casa dele, amar todo mundo, e não é assim, não é assim que funciona. Tem mais alguns versículos aqui para nós lermos? Temos mais alguns versículos para nós lermos, e muitos versículos que falam. Tem pessoas que, ao invés de te ajudar, elas
mais te prejudica do que te ajuda. E quando você dá a mão a uma pessoa que está caindo no buraco, porque Deus é que está deixando essa pessoa cair no buraco, ela te afunda junto, ela te puxa para baixo. Então está aí algumas coisas que não está escrito na Bíblia e que nós achamos que está. E levamos, não, nós temos que amar, nós temos que. Nada disso. Nada disso. Na verdade, não funciona dessa forma. Notais o que causa dissensão no vosso meio, e a esse nem saudeis, nem olheis para ele, porque ele só vai servir de pedra de tropeço. Tem gente que só serve de pedra de tropeço para você, que entra dentro da tua casa para fofocar, para falar mal dos outros, para se meter com a vida alheia. Essas pessoas fofoqueiras, tu se afasta dela, ela faz mal, ela tira a tua espiritualidade, ela suga a tua proteína vital, a tua espiritualidade. Então se afaste dessas pessoas. Deus te abençoe, fique com essas palavras e até a próxima.